Jorginho está aqui miando enquanto começamos a live. Deixa eu colocar aqui o assunto da live. Gente, eu continuo sendo uma pessoa muito menino, né? Oi, Paty, tudo bom? Gente, boa noite, estou fixando aqui. Oi, Jorge, estou fixando aqui o nome da live. Nilson, CEO, seu lindo, você está aqui. Você vai ficar na live? Boa noite, boa noite. Peraí que eu tô só fixando o nome aqui. Pilares da produtividade. Ok, vamos fixar o nome da live. Gente, eu sou muito menino ainda, né? Oi, senhor. Cara, agora que olha, eu não passo uma maquiagem, né? Nada para fazer a live. Pessoas tão importantes quanto o Nilson da Guaíra Imóveis, Guilherme Porciúncula, dentista, Patrícia Rodella, Camila, Roberta Barley na live e eu aqui, ó, toda assim, natural. Hoje a gente vai falar sobre os pilares da produtividade, né? Eu e o Jorge, passa um batom, tá bom? Eu e o Jorge, o Jorge ele é essencialista e aqui ó, é sem cor, mas tudo bem. O Jorge ele é essencialista e a gente definiu 4 pilares essenciais para a gente ser uma pessoa produtiva. Então eu já vou, ô Jorge, se convide aqui para entrar, please. Deixa eu chamar ele aqui. E começando a falar, olha o Nilson que simpático, precisa melhorar mesmo. Boa noite, Jorge. Tudo bom? Boa noite. Se isso serve de consolo, eu também não passei maquiagem, não passei batom. Ah, que Então, bom que você é do meu time. Eu tenho mais alguém no meu time? Isso aí, boa. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Ansioso e feliz pelo convite, né? Porque esse tema a gente nem gosta tanto, né, de falar. Não, imagina. Mas é isso. O Jorge fez uma live comigo há um tempo atrás, onde a gente falou de propósito e espiritualidade, né? Que foi bem legal a live. E como ele trabalha muito com essencialismo, a gente vai... Ó, Nilson, passa em filtro solar pelo menos, a gente, né? Eu trouxe ele para cá porque, no meu ponto de vista, o essencialismo é fundamental para a gente ser produtivo, né? E a gente estava trocando uma ideia e chegamos em 4 pilares para a produtividade. Mas antes, Jorge, apresente-se, por favor, para o pessoal. Bom, muitos daqui eu estou vendo que já participaram outras vezes, me conhecem, mas meu nome é Jorge Filho. Como a Dé falou, eu sou essencialista e sou mentor de produtividade. Então, eu tenho 2 mentorias onde eu ajudo as pessoas a se encontrarem, a definir metas, objetivos, e a gente põe a mão na massa aí para retomar o controle da sua vida e dos seus objetivos, das suas metas. Basicamente é isso, Dé. Sim, beleza. Gente, e primeira coisa, antes da gente falar sobre quais são os pilares da produtividade, a gente recebeu várias perguntas. Ah Angélica, né, lá, pô? a gente Obrigado recebeu pelo várias. carinho. A gente recebeu várias perguntas, né? Várias. A gente recebeu 5 perguntas nas caixinhas para a gente responder. A gente vai responder conforme o conteúdo, porque todas elas se encaixam ali nos pilares que a gente vai falar. Mas antes de tudo, gosto de esclarecer o que é produtividade. Né? Eu até fiz um story sobre isso, porque as pessoas, principalmente na época de quarentena, a gente viu muita gente, seja produtivo na quarentena, e aí as pessoas surtando, porque elas tinham que produzir em grande massa, em escala, eu tenho que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, eu tenho que ser produtiva. E o que é o meu conceito de produtividade, né? O conceito bem da época da industrial, né? É você fazer mais, talvez, mas com o mínimo esforço. Você gastar o menos possível de energia, né? Isso entra automação, seja realmente programada, ou você ter algumas ações mais de rotina, né? Entra tudo que você pensa de fazer uma maneira mais inteligente, para você reduzir o seu tempo, para você ter mais foco enquanto você produz, e nisso te sobra mais tempo livre, te sobra mais prosperidade, te sobra mais tempo livre para você fazer outros projetos ou não, para você não fazer nada. Isso é ser produtivo. Não fazer nada também é ser produtivo, né? Jorge, o que é prosperidade para você? O seu conceito de Produtividade, né? produtividade. Estou muito louca. Eu gosto muito de prosperidade. Não, para mim, produtividade eu posso usar, né, para diversificar um pouquinho desse conceito que você disse, é justamente a gente
fazer menos, porém melhor, né? Tem uma frase famosa, acho que é do Franklin Roosevelt, que ele fala assim, ó, se eu tiver 1 hora para derrubar uma árvore, eu vou passar 55 minutos afiando o machado, né? Então, ou seja, é bem o que você falou, assim, a gente tentar otimizar, a gente tentar se planejar, justamente para a gente fazer, produzir, na verdade, mais com menos esforço. E as pessoas confundem muito, né? Produtividade com estar ocupado, enfim, nós vamos entrar bastante nesse assunto, mas é isso. E produtividade nada mais é que assim, uma habilidade que a gente acaba criando, né, desenvolvendo, para a gente alcançar nossos objetivos, o que a gente quer na vida, independente se são ascensões financeiras altas, se são ascensões na qualidade de vida, se é ascensões com a sua família, enfim, o objetivo é o de menos para os outros. O que importa é o objetivo para você, né? Então, assim, se você der né, você anseia dinheiro, anseia liberdade, isso é importante para você. O que eu acho disso ou não é o que a gente, no essencialismo, a gente fala bastante, né? De ser essencial para você. Então, produtividade é vamos dizer assim, é uma musculatura que a gente desenvolve para chegar e fazer aquilo que a gente acha que é essencial e fundamental para a gente, independente do que as outras pessoas acham. Com certeza. E aí a gente entra no conceito industrial que são menos recursos, né? Sejam eles de energia, de corpo, sejam eles de tempo, sejam eles de recursos financeiros mesmo, né? É a gente usar menos essa energia, né? Nós conversando, chegamos a 4 pilares Conversando pouco, né? Pouco, apenas 15 minutos a gente chegou em 4 pilares, porque se deixar a gente ia ficar 2 horas conversando, fazer tudo sobre produtividade. E o primeiro, Paty, boa live. A Paty vai fazer uma live justamente agora. Sei. E o primeiro pilar é clareza. O que é essa tal de clareza? Porque a gente ouve muito, tem que ter clareza, tenha clareza. O que é clareza, Jorge? Bom, assim, clareza, apesar a palavra é simples, né? Muitas pessoas complicam, outras tornam isso de forma complexa. Muitas pessoas hoje em dia falam muito em clareza, falando de missão de vida e propósito, que é uma coisa também que não é tão simples, né? Que é uma jornada aí para você se descobrir. Mas para mim, clareza nada mais é do que você botar, né, tirar do mundo das ideias e colocar no papel as coisas. Ou seja, eu tenho um objetivo, eu quero fazer alguma coisa. E a gente fica pensando, e quando você não tira isso da sua cabeça e põe no papel, você não tem clareza do que você realmente quer, do que você realmente precisa. Então, assim, a gente pode, claro, né, pensar como um propósito de vida, como uma missão, mas a gente não pode ficar esperando e dependendo de ter essas coisas muito palpáveis na nossa mão, porque senão a gente não consegue exatamente ser produtivo. Porque se é um dos pilares, é o pilar principal, né, do início de tudo, é ter clareza. Se você não tem essa clareza de um dia para a noite, porque é difícil, então, assim, fica difícil. Então, assim, clareza a gente pode pensar nas coisas que eu tenho certeza que eu quero fazer, como também nas coisas que eu não tenho, que eu tenho certeza que eu não quero fazer, né? Porque às vezes eu pergunto assim, como é que você quer estar daqui 5 anos? Aí você fala, pô, Jorge, aí começa a pensar, demora e tal. Tá, mas como que você não quer estar daqui 5 anos? É mais fácil. Então você sabe, por exemplo, eu não quero estar obeso, eu não quero estar sedentário, eu não quero estar pobre, eu não quero estar morando aqui, sabe, essas coisas. Então, assim, a gente tem dois caminhos iniciais para desenvolver a nossa clareza. Uma é listando, né, tirando da cabeça, pondo no papel as coisas que eu já tenho certeza que eu quero e também as coisas que eu tenho certeza que eu não quero. Para que isso? Porque senão fica muito assim, né? Um dia eu acordo de um jeito, a minha clareza tá de uma forma. No outro dia eu acordo de outro e tá numa forma. E às vezes quando a gente começa a colocar no papel, a gente, né, estimula outros sentidos, né? Então, assim, você começa a estimular outros sentidos, começa a ver se realmente aquilo é o que você quer, né? Se aquilo que você estava pensando na hora de escrever uma sentença, uma meta, se realmente faz sentido, se aquilo está distante, se aquilo está perto. Então, clareza é isso. A gente tem que tirar, né, da cabeça e colocar as coisas mais no papel. O sentido de clareza que eu gosto muito de falar é que as pessoas, quando elas colocam, por exemplo, que nem você falou, vamos dizer, eu tenho um objetivo. Eu quero, então, atingir aquele cargo na empresa, eu quero ter
milhares de seguidores no Instagram, eu quero emagrecer 20 quilos. Bom, as pessoas elas têm uma clareza do que elas querem. E aí, geralmente, elas fazem os passos do que elas têm que fazer, né? Ah, então, para fazer aquilo, eu vou ter que fazer isso, aquilo, estudar, lá, lá, lá. Mas muitas vezes as pessoas não têm essa clareza do o que eu vou ter que deixar de fazer, o que eu vou ter que abrir mão, né? Então, eu acho que quando a gente começa a colocar no papel real a nossa meta, o que que eu vou ter que fazer, o que que eu vou ter que abrir mão, a gente começa a gerar exatamente essa clareza, que o que que tem a ver com produtividade. Que aí eu vou começar a perceber, eu topo pagar esse preço? Sim. Né? Putz, porque para ter aquele cargo na empresa que eu tô almejando por causa, sei lá, de repente é por causa do status ou por causa da grana, e aí você fala assim, meu, mas peraí, olha o que o cara faz. Ele tá sempre ficando a mais expediente, ou ele tem que gerenciar não sei quantas pessoas, ele tem que lidar com conflitos interpessoais. Será que eu quero isso pra mim? Ah, aquela pessoa que tem rios de seguidores, quando ela faz live todo dia, ela faz não sei o que, será que eu tô afim de pagar esse preço? Então, eu acho que isso, a clareza é o pilar, por quê? Porque quantas vezes a gente começa um projeto e quando a gente começa a se debater nas coisas que a gente tem que fazer e deixar de fazer, ai, não quero mais. E aí você já fez, gastou um monte de energia, de trabalho, de dia, de coisa e, putz, agora não quero mais. Né? É, E aí a gente... não, e a clareza é importante também, né, para a gente, por exemplo, começar a visualizar o tamanho, né, dessas coisas que a gente tem, para a gente começar a definir prioridades, para a gente começar a se organizar também, porque, que nem você falou, às vezes você tem que começar a pensar, poxa vida, para eu chegar lá, será? Porque assim, quando a gente pensa às vezes em sonhos muito grandes, a gente costuma, né, dar uns prazos muito grandes, e para coisas próximas, a gente dá prazos muito pequenos, a gente acaba se enrolando, porque a gente pensa muito assim na meta final, né? Então, o passo a passo, que é o que você estava dizendo, a gente tem que mesmo, né, destrinchar essas coisas para a gente poder trazer mais clareza, ver o que as coisas que podem, por exemplo, fazer interseções. Então, às vezes você tem uma tarefa ou alguma coisa que você precisa fazer para chegar em uma meta, quando você põe no papel, você começa a ver que, pô, para outras duas metas você tem pontos em comuns e tudo mais. Então, assim, ferramentas que eu costumo usar, né, quem tiver papel e caneta quiser anotar, por exemplo, normalmente eu costumo criar listas mais genéricas, assim, para simplesmente não perder aquilo de vista. E uma ferramenta que eu gosto bastante é de usar mapas mentais, né? Mapas mentais, para quem não conhece, né, a gente define um assunto, né, principal e começa a ramificar coisas que saem daquilo ali. E aquilo ali vai ganhando, né, como se fosse um ramo mesmo, né, por isso que é mapa mental, porque é tudo aquilo que vai saindo da sua mente. Então, para metas e objetivos, eu costumo fazer bastante esse tipo de exercício, porque serve, primeiro, para você, né, dar uma esvaziada na cabeça, né, segura a ansiedade, porque é muito importante. Por que a gente fala muito de clareza, né? Para a gente realmente focar no presente, porque assim, não adianta a gente pensar em 1000 metas, 1000 objetivos e dinheiro e tudo mais, que a gente vai ficar ansioso, porque isso aí tudo não é agora, né? É no futuro. E como a gente não sabe quanto tempo vai demorar, o que a gente precisa fazer, a gente começa a ficar, né? Até a respiração, aquilo lá. Então, quando você começa a colocar no papel, você vai acalmando, vai serenando, vai vendo o que está mais próximo. Porque às vezes você acha que tem coisas tão difíceis, mas tão próximas também, né? Sim. E a Então, gente não se perde, né? exatamente. Porque aí, quando você põe no seu mapa mental, quando você põe na sua lista, quando você põe no seu plano, tudo que você precisa fazer, então é só o primeiro pilar, né, gente? Você não sai fazendo uma coisa que está fora do seu plano. Você não sai dedicando tanta energia a coisas que estão fora dos planos, né? Dos planos de todos. Né? Então, a clareza é, com certeza, o primeiro pilar essencial, porque sem gerar clareza, não conseguimos nos movimentar. Né? A clareza é como se fosse assim, né? Imagina aquele saquinho assim, onde você tem um monte de pedrinhas ali, né? Então, que são seus objetivos e metas. Então, quando você estiver perdido, ou quando você precisar de alguma coisa ali para falar assim, poxa, para onde que eu vou agora? Você abre aquilo ali, dá uma olhada, porque você sabe ali como é que tá, ou uma bússola, né? Como uma bússola, por exemplo, que é o seu norte. Então, aquela lista de coisas que você já mapeou, que você já tem certeza que quer fazer, que você não quer fazer, né? A gente fala muito no essencialismo que essa clareza toda é o primeiro pilar, né? Que é o essencial. Então, assim, é o que você falou, é o passo número 1, ou seja, tudo que pode me levar de encontro a alguma coisa ou me tirar daquele caminho, o que vai me guiar são as minhas metas, minha essência, o que eu quero para mim, que é o que está ali, no primeiro pilar, que é a clareza mesmo. Muito legal. Segundo pilar, quando depois que você tem clareza,
Organização. Juliana, como faço para fazer esse mapa mental? Ô Ju, a gente é aquele tipo desenho, Sim, é né? desenho. Você tem algumas ferramentas para fazer, por exemplo, gratuitas, tipo MindMeister. Eu posso te mandar depois o link. Me manda um oi depois no direct que eu te mando o link. E eu te mando até um desenho para você ver. Mas no papel mesmo, você pega, faz um círculo com Ah, a pode. ideia e começa a trazer tudo que você quer daquela ideia, tudo que você quer colocar, tudo que você tocou. É chuva, sabe brainstorm, chuva de toró de parpite? Começa a anotar tudo que vier da sua meta, da sua ideia, tudo que você quer fazer, realizar, sem julgamento, sabe? Vai Exatamente. colocando lá o que seu sonho, o que vai dar errado, sei lá, coloca o que você quiser. Só que aí você fica com um desenho cheio de coisas sobre esse seu desejo, esse seu objetivo. E aí depois você começa a organizar as coisas para você, entre objetivos, entre metas, entre medos, entre, enfim, obstáculos, desafios, como que você vai fazer para vencê-los, como você vai fazer para melhorar isso. Eu te mando um para você ver. Você consegue ver, né? Quando você começa a fazer esse mapa mental, você começa a ver as coisas que interligam uma com a outra. É basicamente tirar o que está da cabeça e pôr no papel e ir ligando o que, né, os Sim, assuntos. Assim, é um exercício muito legal de se fazer e tem vários conteúdos, igual a Dé falou, várias é. ferramentas, vários tutoriais de como fazer. E é muito legal, porque assim, depois de um tempo, você consegue utilizar isso para, né, lembrar daquilo que você estava pensando naquele Sim. momento. É uma ferramenta muito poderosa. Porque entra inclusive na organização. A nossa Exato. mente, ela não tem a gente não pensa linear. Olha, hoje eu estou pensando isso, agora daquilo, e assim sempre. A nossa mente é meio 3, 4D, sei lá, a gente pensa o Sim. tempo todo como um mapa É mental, complexo, né? A exatamente. gente pensa em explosões, assim. E quando você começa a colocar no papel, você começa a organizar suas ideias. O que o Jorge falou no começo sobre escrever as suas metas é que, como a gente pensa assim, todo segmentado, quando a gente começa a escrever as metas, a gente começa a organizar aquela ideia. Nossa, deixa eu ver exatamente o que eu quero. E aí a gente começa a escrever e é a primeira exteriorização do seu desejo. E aí você começa, é isso aqui mesmo que eu quero. E aí com o mapa mental você pode ajudar muito, né? Porque a organização é muito importante, né, Sim, para produtividade. É o exatamente. segundo pilar que a gente vai falar, né? É a organização. Uma das coisas que eu acho fundamentais a gente fazer esse mapa é muito engraçado porque quando a gente está pensando, eu vou dar um exemplo aqui. Eu adoro esse exemplo. Você vai a um casamento no Nordeste, sei lá, você foi convidado para ir num casamento do Nordeste. Aí você o que você começa a pensar? Praia, legal, top, nossa, preciso ver meu vestido. E aí você, mulher, vai começar a ver seu vestido, homem, o terno e tal, né? Ai, meu Deus, preciso ver o vestido. Aí você já começa a sonhar, a pesquisar onde você vai comprar, se você vai alugar tal. Só que você já está gastando energia em ver o vestido, sendo que você não viu hotel, não viu passagem, não sabe se você tem agenda livre, não falou com uma pessoa, não viu o hotelzinho pro seu cachorro, não viu o que você vai fazer com Exatamente. as crianças, se vai ou Até a não, passagem, tudo, enfim. né? Então, assim, a organização, e esse exemplo da viagem é meio que óbvio, mas quando você pega um projeto de trabalho, né, muitas vezes a gente Funciona da fica mesma forma. gastando energia em atividades que estão vinculadas às que a gente ainda nem terminou, e a gente está com a cabeça lá. Puta, o que eu vou fazer lá? Não, porque quando chegar lá daqui um ano eu vou ter que ter uma certificação X e eu não, e agora que, entende? E aí a gente começa a gastar energia onde não deve. O que você Exato. acha disso, Jorge? Não, exatamente. E a organização, então, assim, a organização ela tem muito a ver com planejamento, né? E tem muito a ver com o pilar do essencialismo, que é o explorar. E é com aquilo que você acabou de dizer no início, que é assim, bom, eu vou me organizar. Ou seja, tem um monte de coisas, por exemplo, hoje eu tô assim, minha vida é essa. Vou decidir fazer, né? Começar a me tornar uma pessoa mais produtiva. Bom, comecei com a clareza, já defini algumas coisas e tal. Só que então, o que acontece? Tem coisas desse bolozinho, né, que eu falei assim, desse montinho que a gente colocou, que faz sentido, mas tem muitas coisas que não fazem mais sentido para mim. Então eu tenho que começar a eliminar as coisas que não fazem mais sentido para mim. Então tem coisas que eu consigo eliminar de cara, por exemplo. Tem coisas que eu estou fazendo que eu não sei nem por que eu faço, sabe? Aquelas coisas que não faz sentido, eu já começo a eliminar.
Tem coisas que eu tenho que me preparar para eliminar. Porque às vezes é um relacionamento tóxico, às vezes é uma mudança de cidade. Então, assim, eu tenho que eliminar coisas. Então, eu tenho que listar isso também, porque eu preciso eliminar. Tem coisas que eu posso delegar para outras pessoas. Tem coisas que eu posso terceirizar. E tem coisas, como a Débora falou, que nós temos que adicionar coisas novas, habilidades novas que eu preciso, coisas que eu quero trazer. Por exemplo, poxa, eu nunca fiz meditação, quero trazer porque vai me dar mais tranquilidade no dia a dia e tudo mais, atividade física. Então, tudo isso faz parte da organização. Ou seja, tem coisas que você tem que começar a fazer para ganhar tempo na sua agenda, na sua vida, para começar a fazer um planejamento, começar a destrinchar essas metas e começar também a caminhar, né? Porque também, assim, você ter a clareza e ficar Não com faz ela nada com isso? debaixo do braço, né? Então, e para tudo isso tem estratégia, tem ajustes, tem que conversar com as pessoas, tem que trazer pessoas que você conhece que possam te ajudar. Por exemplo, Débora, a gente, quero me organizar. E aí, vamos conversar, me ajuda aqui, ajuda ali. Tem muita gente do seu dia a dia que pode estar agregando a você e encurtando esses caminhos, né? Eu gosto de falar que a base da organização é o descarte. Porque qual é a diferença de você arrumar e organizar, né? E eu não sei se isso está no dicionário, viu, gente? Mas para mim é assim, ó. Eu vou arrumar meu quarto. Aí você vai lá e troca tudo de lugar, né? Dobra as coisinhas, dá uma limpada, tá lindo. Passa 3 dias, tá uma zona de novo. Por quê? Porque é diferente de organizar. Porque quando você organiza, você vai lá e tira o que não te serve mais. E joga. Doa peças de roupas que não te servem mais. Olha, não vejo isso aqui há 20 anos, não preciso. E aí você descarta. Então, aí você consegue organizar. Aí você consegue arrumar em vias de fato. E aí, o descartar de tarefas, pessoas, gente, somos ruins. Ai, descartar pessoa. Vamos descartar pessoa. A Lizzie tá aí, vendo a live. A gente fez uma live sobre inteligência emocional. E a gente falou muito sobre isso. A gente, conforme a gente muda, ciclos mudam, a vida muda, as energias mudam. E a gente se desconecta e tá tudo bem, né? E às vezes a gente fica gastando muita energia tentando manter um relacionamento, tentando manter uma atividade que nem faz mais sentido pra gente. E a gente tem um paradoxo, esqueci o nome do paradoxo, mas o que ele diz, né? É cientificamente comprovado. Então, se você eu vou dar o exemplo de relacionamentos, mas pode ser emprego, pode ser tudo, sei lá, uma reforma, uma construção. Que o que acontece? A gente tem muitas dificuldades de eliminar coisas que a gente já investiu. Por exemplo, se a gente já investiu tempo, se a gente já investiu dinheiro, por mais que a gente... Como é que chama? Vai falando. É paradoxo, eu esqueci o nome. Deu um branco. Mas assim, quanto mais a gente gastou energia, gastou dinheiro, a gente tem dificuldade de eliminar essas coisas. Influência dos custos perdidos. Exatamente. Chama isso. Porque o que acontece? Vamos supor, aquele relacionamento, sei lá, com um namorado ou com uma namorada que já faz anos, você, por exemplo, 5 anos, eu vou perder 5 anos da minha vida, mas você já sabe que não dá certo, tá te fazendo mal. Só que o fato de você ter dispensado tempo e dinheiro para aquilo te incomoda, te trava ao ponto de ter dificuldades de fazer isso. Aquela amiga que você tem que falar assim, gente, mas eu vou terminar o namoro, faz 7 anos que a gente namora. Isso, gente, eu fui no rodízio de pizza, eu vou comer até explodir, porque afinal de contas, eu paguei X reais para comer. É aquele filme bosta que você fica até o final porque você pagou o ingresso. Não, a influência dos custos perdidos. É aquele financiamento em 60 vezes que você pagou 24 parcelas, está perdendo a sua casa, mas você não quer largar o carro porque você pagou 24 e falta 40, né? Entendeu? Exato, e aí exato. Você fica, eu não posso largar muito esse legal. carro, a sua vida tá aqui no inferno. Então, assim, tem coisas na gente, no ser humano, que já são difíceis por si só. Então, a gente tem que começar a trabalhar. A gente tem que entender também uma coisa que eu gosto muito de falar, não sei se você concorda comigo com relação a isso, que tudo é novo, é uma habilidade nova, então tem tempo, você não vai conseguir de um dia para a noite, não é um botãozinho que você aperta e fala, pum, tornei produtivo, pum, eliminei aquilo. Então, muitas das vezes, gente, a gente tem que ser carinhoso com a gente mesmo, paciente, tem que parar, respirar, sabe? Poxa, eu vou tentar de novo, mais uma, mais duas, mudar a estratégia. Então, assim, é uma coisa meio complexa, porque nós somos complexos, o ser humano é complexo. Então, a gente, às vezes,
Isso eu chamo de produtividade compassiva, né? É produtividade com compaixão. Né? A produtividade Sim. compassiva é você entender que você não é uma máquina e que você tem falhas e que você vai falhar e que tá tudo bem. Mas é a Exatamente. consistência, né? Até uma das perguntas, Jorge, era assim: eu tenho resultado, mas não tenho tempo livre. Cara, então foca na sua organização, porque com É, certeza você está fazendo coisas que não são para você fazer ou em função do terceiro pilar que a gente vai falar que é o foco, e né? Ou assim, você não Débora, está focando na hora de às vezes, trabalhar. às vezes o que acontece? As pessoas, tem uma boa parte da população que ela, independente do que ela esteja fazendo, ela tem uma habilidade, ela tem um dom, ela consegue resolver, então ela consegue ter resultados, mesmo se você está fazendo uma coisa que você não gosta, sabe? Então tem um paradoxo também nessa relação a isso. Por exemplo, você manda fazer um negócio, eu não gosto, eu não quero, eu estou no emprego que eu não gosto, mas assim, por si só eu tenho essa coisa de sair fazendo e tal, eu sou analítico e tudo mais, então eu vou gerar resultados, porque normalmente as pessoas que têm, né, protagonismo e têm eficiência e quer fazer as coisas, independente se é uma coisa que ama ou não, claro que quando você fizer uma coisa que você ama, você vai ter muito mais resultados, mas você consegue ter resultados. E aí, o que acontece? Às vezes você está tendo resultado em coisas que você não quer, não é para você, não é da sua essência. Então, você tem que começar a equilibrar isso. Na verdade, balancear, porque eu não acredito em vida equilibrada, eu acredito em vida balanceada, né? Tem uma diferença aí, a gente pode fazer uma live só sobre isso. Mas, enfim, porque assim, o que é que pode estar acontecendo com a pessoa que mandou a pergunta é justamente isso. Às vezes ela está em 3, 4, 5, 6 projetos, ela é uma pessoa eficiente, tem boas habilidades, tudo mais. Ela não, às vezes não gosta de estar fazendo tudo aquilo, mas está fazendo, está tendo resultado. E aí, quando ela quer fazer o que gosta, quer viajar, tá com a família e tudo mais, e aí? Né? Sim, com Faltou um certo certeza. balanceamento aí. Então, assim, às vezes você pode ter períodos de muita produtividade, de hiperfoco, né? Porque hiperfoco a gente pode usar para pequenos tempos, mas a gente pode usar hiperfocos para grandes projetos de, sei lá, 3 meses no máximo, assim, onde você abdica da sua vida por um determinado projeto, Sim. mas depois você volta e retoma e tudo mais. Então, às vezes, essas retomadas, ela não está fazendo. Né? Então, a gente tem que ter ideia também. Acabei um projeto, pô, resultado legal, comemora, É. respira, dá uma pausa. Ou aquele negócio de não saber falar não, né? É muito difícil a gente responder uma pergunta tão genérica, né? Vocês perceberam? Mas assim, ou é o problema de não falar não. Eu não consigo falar não para minha mãe, para minha tia, para minha sobrinha, para minha vizinha, para não sei lá. E quando você vê, você tá entupida de coisas Exatamente. que nem fazem tanto sentido para você, mas E que aí você, você está ai, deixa eu ajudar ocupado. fulano, E aí né? você E aí está você tá ocupada. ocupado e não está produtivo, porque assim, a produtividade tem que ser muito voltada a você, assim. Então você tem que pensar, como tudo na vida, né? Mas assim, a gente está falando de produtividade, ou seja, se eu estiver bem, produzindo, produtivo para mim, eu consigo ser mais produtivo para os outros. A gente tem que pensar dessa forma. Então, assim, se eu estou servindo bem, se eu estou me organizando, se eu tenho minhas metas definidas, eu consigo até ter tempo para os outros. O problema é que se você pensa só nos outros, você não tem tempo nem para você. E aí você começa a se machucar, você começa a ter estresse, você começa a ter doenças, você, sabe, pifa realmente, porque o ser humano pifa uma hora, né? É. Não, eu Então, gosto assim, do tem exemplo tudo isso. eu gosto do exemplo da máscara de oxigênio, né, do avião, né? Exatamente. O avião está caindo, sofrerá descompressão. Ponha primeiro a máscara em você para depois ajudar o próximo, porque Exatamente. senão você vai pôr no Corre próximo, todo perde o mundo. ar e morre os dois, né? Então eu acho que é isso. Lise, Isso. tchau! Né? Então eu acho que eu adoro esse exemplo, porque é isso, as pessoas, tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, mas eu vou ser egoísta assim, de me colocar em primeiro lugar, né? Então, sim, né? A gente tem que se colocar em primeiro lugar. Claro, não é sempre, não é tarará, né? Filhos, não é isso, mas sim é focar na sua produtividade. Também porque dentro dos seus objetivos provavelmente está lá, sei lá, né? Ter um relacionamento amoroso maravilhoso, ser uma boa mãe ou um bom pai. Então está isso dentro dos seus objetivos, né? Mas a gente precisa exatamente ter a clareza do que você quer fazer e conseguir dentro desse mapeamento começar a sua organização em planejar, em eliminar o que não está
fazendo sentido para ter espaço para colocar novas coisas, como o Jorge falou, né? Ah, então para eu ser mais calma eu preciso meditar. Ah, então para eu chegar em tal lugar eu preciso fazer um curso. Então a gente não dá conta de tudo o tempo Exatamente. todo, gente. Até Então a porque, gente tem que Dé, abrir mão. até porque assim, imprevistos acontecem e não há problema nenhum você largar uma coisa que você esteja fazendo para você agora para socorrer uma pessoa ou fazer alguma coisa, né, um ato de, sei lá, emergencial, você tendo consciência disso. O problema é que acontece que quando a gente começa a fazer muito as coisas para os outros, a gente entra num piloto automático que simplesmente, meu, estraga tudo. Estraga você, estraga a família que você está, né, a sociedade ali, né, a organização que você está, a empresa, porque assim, as coisas começam a cair. É como se fosse aquele dominó onde começa a cair uma pecinha, vai derrubando tudo. Então, assim, quando você sai para socorrer um imprevisto, a gente sabe, depois a gente dá umas dicas de como trabalhar com imprevisto também, ajudar uma pessoa, sei lá, o telefone tocou emergencial, meu, vai socorrer, né? Não vou... Ah, não, agora eu tô fazendo a minha meditação aqui, eu não vou poder, vou deixar que morra e depois eu vejo o que acontece. Não, mas assim, são coisas conscientes, né? A diferença são coisas que você tem clareza que você está fazendo, você sabe que depois você consegue retomar, para que é aquilo, né? Então, dizer não é muito importante justamente para você colocar, né, os limites, começar a colocar cada coisa no seu lugar e também se centrar, saber que, né, assim, não adianta. Se você não estiver bem, você não consegue. A gente fala de energia, né? A gente gosta muito desse assunto, falar, né, de luz e tudo mais. Então é aquilo ali. Você é como se fosse uma lâmpada. Se você não tiver ali, né, vendo se a eletricidade está legal, se está tudo aceso, se não vai bater um vento e te apagar, né? Como é que você vai replicar isso daí, né? Iluminar outras pessoas e ajudar de forma, né, efetiva, né? Sei lá, enfim, desse jeito, se você não está bem. Então, por isso que é muito bom, e a produtividade, que é o assunto planejamento e organização, vai trazer isso. Você vai conseguir dividir sua vida, sua agenda, para botar outras coisas que não são só suas, inclusive, né? Que fazem bem para outras pessoas, que fazem bem para sua família, que fazem bem para, sei lá, para o pai, para a mãe, para o trabalho, enfim, outras áreas da sua vida. E aí, então, geramos clareza do que queremos para fazer esse planejamento, organização, né, para tirar o que precisa e colocar, abrir espaços para o novo, para a gente conseguir chegar nesse plano. Terceiro pilar da produtividade, foco. E esse é o temido, pelo amor de Deus, nossa, eu não tenho foco, né? Esse é foda. Esse aqui eu acho que é putz, talvez seja um dos mais importantes, talvez. Não, sem clareza a gente não vai pro lugar errado, né? Então, mas foco é difícil, né? Hoje, principalmente, hoje em dia, as pessoas perdem muito foco. Tanto a longo prazo, né? Talvez por uma falta de mapeamento da clareza, como a gente falou no começo, mas por distrações, né? Distrações que elas deixam entrar. E tem perguntas aqui sobre o foco, né? Foco. O quê? O quê? Foco. Que foi, Gustavo? Terceiro pilar. Foco. Eu acho assim, né? Assim, foco é uma coisa que nem você falou, é difícil, mas por vários motivos que nós vamos falar, mas assim, o que torna um pouco mais fácil, né, ou menos difícil, é você ter esses dois passos anteriores. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa acorda de manhã e fala assim, sentei na cadeira aqui, vou trabalhar, vou ser produtivo, vou fazer coisas, preciso de foco. Só que aí, o que acontece? O cérebro lá, o que eu vou fazer? Não sei o que. Então, enfim, é isso. Outra coisa que prejudica muito, né? Hoje o nosso planeta, como um todo, né? A internet, as pessoas, os aplicativos, tudo contribui e está sendo fabricado para chamar a atenção dos outros. Então, é um pop-upzinho aqui no computador, é um barulhinho ali, é uma campainha, é um WhatsApp, enfim. São muitas coisas que nos distraem. Então, para tudo isso, para a gente, né, ter foco, a gente tem que realmente ter uma estratégia. Então, a gente tem que se munir de algumas ferramentas para que a gente possa melhorar essa qualidade do nosso foco. Ou seja, uma das coisas que a gente falou é
bom, eu eliminei um monte de coisas, eu tenho clareza do que eu quero. O essencialismo fala muito da gente fazer menos coisas, porém melhor. Aquela coisa de eu pegar um projeto, dois, três no máximo, e não 50 mil projetos, porque a nossa energia ela vai, né, se dissipando durante o dia. Entra Você aí sabe com que a você questão. falou, você sabe que é que você falou da notificação, eu queria fazer um adendo aqui, que faz tempo que eu não falo sobre isso. Até que É o trem que passa. é o trem que passa, gente. Você sabe que essas coisas, né, são desenvolvidas, as notificações, para prender a nossa atenção. E elas realmente, a gente pode ficar viciado fisicamente por isso. Por quê? Porque o neurotransmissor da dopamina é da novidade, né? Então, cada vez que tem um pop-up na tela, aquele vício, quando você entra no Instagram e tem pessoinhas falando com você, né? Gera Balãozinho dopamina. vermelho, por que que é vermelho, né? Pra quê? É o Gera, exato. E aí gera dopamina, você fica... Tem alguma Novidade! coisa. Yes! Tem alguma coisa pra mim. E isso, o que que acontece? A gente realmente vicia o nosso corpo. Então é muito foda, porque é físico mesmo. E Isso. pode perceber que tem pessoas que ficam pegando o celular o tempo todo, Físico e né? químico. Então, físico e químico, você tem que realmente... Tem gente que eu falo, larga o celular lá na cozinha enquanto você vai trabalhar. Larga o celular no Dá um outro monte de cômodo. ansiedade. Por quê? Porque senão, se ficar perto, a pessoa impressiona. Tem pesquisas, várias pesquisas que as pessoas desbloqueiam o celular não sei quantas milhares de vezes por dia, né? Então é uma coisa química mesmo. É muito legal isso que você falou, porque sim, mantenha seu celular longe de você enquanto você for trabalhar, né? Para evitar essas distrações de celular. E termina agora que eu te cortei. Não, é assim, então assim, o foco a gente precisa trabalhar, criar estratégias. E outra, né? Nós estamos vivendo numa era da informação, né? Da velocidade da informação, da quantidade de conteúdo, ou seja, a gente nunca foi tão fácil, né? Ter acesso ao conteúdo. Então, assim, as pessoas hoje elas acham que é assim, porque tem um monte de coisa, tudo é para mim. Aí a Débora começou a fazer um curso, sei lá, de De origami. qualquer Eu nunca coisa. fiz origami, agora eu Isso. tenho que fazer, porque, nossa, a Dé tá fazendo. Se ela aprender a Adoro fazer origami. origami, começar a fazer vídeo de origami e eu não fizer, meu Deus, eu vou ficar para trás. Aí fica uma Exato. coisa assim. Então, por isso que quando eu disse que a clareza é importante, é justamente para isso. Poxa vida, será que na minha vida é essencial aprender a fazer origami? Sim. Não, não é. Então, por que que eu vou me preocupar com isso? É, Notícia. Ou seja, a gente tem que tentar entender algumas coisas que são importantes. Por exemplo, tudo na vida são eventos. E a gente tem três tipos de eventos. Os eventos que não dependem da gente. Os eventos que a gente tem alguma influência. E os eventos que dependem da gente. Então, por exemplo, Covid-19. O que você pode fazer, Débora, sozinha para resolver o problema do Covid-19? Nada. usar máscara. Só. Você não tem o poder Em de casa, amanhã só. mandar esse vírus embora. Sim. Então, você tem Não. que fazer o quê? Aceitar. Eu falo Sim. muito assim, Covid-19 tá aí. O que você consegue fazer? Nada. Então, relaxa e goza, porque não tem o que fazer. Entendeu? Não tem o que fazer. O governo, não sei o quê, é o presidente, é o governador que eu não quero, não Nada. sei o quê. O que você consegue fazer você sozinha? Porque o seu voto é uma parte de um todo. O que você consegue fazer sozinha? Não consigo fazer nada. Então, meu amigo, não se prenda a isso. E quando a gente se prende muito nessas coisas que a gente não tem controle, a gente se estressa. Então, o estresse vai lá, aí o foco vai para onde? Vai para o beleléu, porque você acaba indo para um lado que não tem nada a ver com você. Você Quando foca nas coisas que você não pode resolver, né? Como Exato. distração. Isso é uma coisa importante. Cara, o quanto de notícia você lê, né? Porque a gente cai nas redes sociais, eu vou trabalhar, olha a minha rotina que linda. Eu vou chegar às 8, às 7, às 9 da manhã, vou abrir meu computador e vou trabalhar. Com o meu cérebro descansado, maravilhoso, a hora mais produtiva do dia que eu tenho. Aí eu abro, deixa eu só dar uma olhadinha no G1, no Terra, não sei o quê. Cara, e aí vai. Não, e aí começa a ver 40 notícia minutos. repetida. Não, deixa eu ver Que mais perde uma a para ver se validade em 24 horas, né? deixa eu ver mais uma para ver se está batendo, enfim, né? Sim. Eu acho que é o Gil que está falando, ninguém controla nada. A gente não Agiu. tem controle por. Sim, mas o que acontece? Eu vou chegar lá no que a gente controla, você vai entender o que é. Então tem aquilo, por exemplo, que eu influencio. Por exemplo, tem um comportamento da Débora, sei lá, a Débora quer viajar para o Japão, nós vamos sair de férias juntas. Ela quer viajar para o Japão e eu quero ir para a Espanha. Poxa,
será que eu consigo influenciar a Débora de alguma forma, com argumentos, alguma coisa, para ela, de vez de ir para o Japão e para a Espanha? Então eu avalio, eu vejo, sabe? Eu dou algumas dicas para. E aí eu vou avaliando o quanto eu consigo gastar de energia para influenciar uma situação, um evento. Se eu conseguir, beleza, eu gasto energia com aquilo ali, vai me fazer bem ou não. Se eu tentei uma, duas vezes, sei lá, enfim, eu caio no primeiro passo, que ou seja, eu não consigo mais influenciar. Não adianta ficar focando minha energia nisso. Então, de novo, relaxa em nós, não é aceita que dói menos. E aí tem as coisas que dependem de você. Então, assim, talvez você não controle tudo, mas tem coisas que dependem de você. Fazer o mapinha da clareza, das coisas que você quer. Você depende de quem? Sentar a bunda na cadeira, papel e caneta e tirar da cabeça e botar lá. Depende de você. Então, você foca nisso daí. Ah, sei lá, é o meu projeto. Ah, eu preciso criar um site. Eu preciso, sei lá, definir meu roteiro de viagem. Depende de quem? Depende de você. Então, vai lá, sentar a bunda e faz. Então, você tem que agir. Então, o foco tem muito a ver também com você saber aonde gastar a sua energia. Em coisas que dependam de você. Porque você vai começar a ver resultado. Não adianta focar no coronavírus, ficar reclamando, entendeu? Então, tudo isso ajuda a gente perder o foco, sabe? Ter 30 projetos. Escolhe um por vez, dois, no máximo três, ou um projeto pequeno para cada área da sua vida, sabe? E vai até o fim, gasta sua energia até o fim. É cientificamente comprovado que a gente tem um limite de energia diária. E que se eu não administro isso bem, se eu gasto muito no começo, ou se eu gasto, sabe? Vai chegar uma hora que você vai estar se arrastando. E aí o foco vai para onde? Não vai, né? Fora que existe já existem pesquisas científicas sobre o paradoxo da escolha. Tem até um livro sobre isso, gente, se vocês quiserem pesquisar. É como quando a gente tem o excesso de escolhas, a gente paralisa. Então, tem até o autor usa até um exemplo fácil da gente entender como calça jeans. Como a gente tem um excesso de escolhas, a gente paralisa e a gente se sente sempre depressivo porque a gente não fez a melhor escolha. Quanto tempo hoje a gente demora para escolher um celular? Cara, um celular. A gente fica lá horas, horas, horas escolhendo. E na hora que a gente compra, parece que o próximo celular que surgiu é muito melhor do que o que a gente comprou, né? Então, antigamente a gente tinha, na época que a gente tinha, 15 anos, a gente tinha quantos modelos de calça jeans? Exato. Cara, cintura alta, era aquela cor, talvez na nossa época já tinha acho que uma cor mais clara e uma mais escura, aquele corte reto, e aí o que acontecia? A gente comprava, a gente chegava, essa calça linda, maravilhosa, e ficava feliz da vida em casa. Se ela servia bem, se ela não servia, cara, era o que tinha. E a gente estava bem porque a gente se entrava naquilo. Era Quixote ou Bamba, no máximo você escolhia não a cor do Bamba, porque o Quixote era uma cor só. Era uma cor só. Entendeu? Cara, então assim, hoje a gente entra numa loja de calça jeans, cara, tem milhares de cores, milhares de modelos, milhares de... E quando você compra, você sai saindo, puta, mas e se eu tivesse comprado a outra, né? Então, com relação a projetos, gente, é a mesma coisa. É o que a informação que o Jorge falou. A gente vê uma infinidade de cursos, a gente vê uma infinidade de conteúdo, a gente vê uma infinidade de projetos. Olha todo mundo ganhando dinheiro ali, olha todo mundo ganhando dinheiro aqui. Ai, olha uma infinidade de lugares que eu tenho para viajar. E, meu Deus, e pá! Assim, e a sua produtividade. O que faz sentido para você, é isso. E outra coisa também, a gente, com a entrada dos computadores, negócio de multitarefa, a gente também vê esse conceito de ser multitarefa, eu faço 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, isso aí é balela. Cientificamente comprovado que isso não existe. Ou seja, até o ato de falar e pensar, o nosso corpo ele gasta mais energia porque está fazendo mais de uma coisa. Agora, imagina você estar fazendo outras milhares de coisas. Eu estou trabalhando, estou olhando o celular, estou respondendo a Débora e estou escutando música, tudo ao mesmo tempo. Você pode até ser multitarefa porque você está conseguindo executar as duas coisas, mas você não é multifoco. Então, assim, você não está prestando atenção em uma ou duas das coisas que você está fazendo, ou nas 3 que você está fazendo, você não está prestando atenção. Aí sai o e-mail errado, aí sai a caca, aí você termina ali, você acabou de ter uma conversa, a pessoa fala, você entendeu, né? Você, repete tudo de novo? Putz, é só produtividade, ó. Fora que cada interrupção que você tenha, né, para você retomar, você gasta muito mais energia para chegar naquele mesmo ponto, tanto de raciocínio quanto de produtividade. Então, assim, algumas dicas, né? Prepare um ambiente, pegue água, já deixa lá, vá no banheiro antes, avisa as pessoas, eu estou indo para a minha sala, para o meu escritório, eu preciso focar, coloque um fone para as pessoas não te incomodarem.
Enfim, tem várias estratégias, desabilita as notificações, crie Por janelas favor. de hiperfoco. Ah, vou trabalhar, sei lá, 30 minutos nisso, 45 minutos nisso, só nisso. Depois você dá uma relaxada entre 5 a 15 minutos, vai no banheiro, respira, né? E vai criando essas janelas de hiperfoco durante o seu dia. Você vai ver que você vai começar a produzir muito mais, porque você sabe o que você tem que fazer e está focando uma coisa de cada vez. Isso aí vai te dar muita agilidade. Eu gosto muito de fazer blocos de resposta. Porque assim, não sei, no meu caso, eu sofri muito entrando em Instagram e WhatsApp. Sim, E, meu, sim. você tem 20 mensagens do WhatsApp. Você começa a responder a primeira, aí já tá outro respondendo. Você, né? Então, assim, eu faço hoje blocos de resposta. Cara, eu respondo o WhatsApp às 9 da manhã, meio-dia e no final da tarde. Paciência, se for urgente, me liga. No E começo é outra, difícil. Ai, não, mas eu não posso. Por quê? Meu Deus, e se a escola do meu filho liga? Ué, ela vai ligar, né? aí Então, assim, você tá falando a um gente exemplo dá muito muita legal, Débora, desculpa. porque você me avisou disso. Eu lembro uma vez que a gente conversou logo, não, mas é isso que eu falei de avisar as pessoas. No meu WhatsApp, se você Sim, entrar lá, tá assim, ó, eu respondo quando eu puder, se for emergencial, for muito urgente, me liga. liga. Então as pessoas já Sim, sabem, eu aviso a minha esposa, eu fechei a porta, pus uma plaquinha ali, ó, estou trabalhando. As pessoas começam a entender, porque ninguém é obrigado a saber o que você está fazendo. Saúde. amém. Ninguém é obrigado a saber o que você está fazendo, porque se você ficar Sim, só ali, né? Então, quando a Débora falou para mim, ó, eu tenho as minhas janelas para responder, eu falei, beleza, então eu sei que eu vou mandar uma mensagem para a Débora. Se eu quiser que ela responda rápido, eu mando de manhã, mando entre a hora do almoço e no final do dia. Mas se não, se for uma coisa urgente, eu ligo para ela pega. e, manda a mensagem e pronto, tô tranquilo. Uma hora É. ela responde. Eu sei que na hora que ela puder, ela vai responder. E Enfim, outra, essas gente, estratégias, né? na hora de você responder o WhatsApp, bota o celular no modo avião, responde todo mundo e liga de novo. Porque aí você consegue responder todo mundo tranquilamente. Sem Liga o ficar avião, e aí beleza, você já sem se respondeu. perder no Então, mundo do WhatsApp. cara, isso é demais, porque senão você até troca a conversa. Você tá respondendo pro A, de repente você soltou a resposta pro B. Você fala, meu Deus, né? É uma É, loucura. porque pula, né? E Instagram também, gente. Eu entro lá no Instagram, pô, eu trabalho com a publicidade do meu trabalho no Instagram. Eu entro lá, respondo tudo, fecho. Vou voltar na hora do almoço. Porque isso tira a nossa produtividade. Isso tira a nossa produtividade. A gente entra no portal de Nárnia. A gente entra lá, ai, que bonitinho esse cachorrinho, esse gatinho. E É aí você só já um vai pro Explorer. pop-upzinho. E aí Não. você já, puta merda, não dá. Né? E aí 40 minutos da sua vida foram e você não fez o que você tinha que fazer. A Não, Gil você tá falando, falou, faz faz mais de um mais. ano que não tenho notificação. Eu também, meu celular é no silencioso. Agora, o que que eu faço? Ele fica tão no Libertador. silencioso que nem toca. Agora ele toca no relógio, então na hora que ele toca, deixa eu ver que tá tocando o celular. Né? Então é Sim. libertador, gente, de verdade. E aí você é produtivo, você é focado, né? Você tem esse foco. Inclusive, aqui, uma das perguntas, né? Aqui, por que produtividade de manhã? Por que se fala tanto em produtividade de manhã? Então, como o Jorge já falou, é comprovado que a gente gasta nossa. É como o celular, gente. Você põe para carregar o celular de manhã, né? E aí Final gasta do a dia. bateria, né? Porque, então, assim, a gente chega num limite de fadiga decisória. O nosso cérebro cansa de tanto decidir. Já é comprovado por pesquisas. Juízes tomam decisões melhores na parte da manhã, né? As grandes decisões do CEO são de manhã. Por quê? Porque estão descansados, né? Isso é geral, é para quem dorme à noite. Dormiu à noite, acorda descansado. Mas tem gente que se sente mais produtiva à noite, tem gente que funciona melhor noturno, então adapte a sua rotina a isso, porque existe a bioindividualidade, né? Eu posso comer maçã e ficar muito bem, e o Jorge comer maçã e dar azia nele, e maçã é um ótimo alimento, né? Então existe a bioindividualidade que a gente precisa respeitar, mas via de regra, sim, de manhã você produz muito. Você É um produz muito. preparo, né? Então, se você na noite anterior deixar as tuas atividades organizadas, o que eu vou fazer amanhã? Deixa o meu ambiente de trabalho sem distração nenhuma, para você não perder o foco, para você acordar, abrir o seu computador ou não sei onde você trabalha, né? Faz com Ter que uma você agenda, né? aproveite o seu dia de manhã com o que você tem de melhor na mente, né? Que é a mente descansada.
Isso vai Vamos ajudar pro último muito a pilar, ter hein? foco. Tá acabando o tempo. E tá acabando o tempo. Você tá cronometrando aí, seu safado? Não, Eu tem tô 10 com coisa minutos, aqui. ó, Tem 10 10 minutos. minutos. Você tá cronometrando! Vamos pro último pilar, porque tem aquela pergunta da criança que eu tô doidinho para responder. Aquela é boa. Gente, ele tá cronometrando sem falar comigo. Que absurdo. Tem uma pergunta de criança, porque ele é pai de 2 e ele vai responder como ser produtivo com criança. Último pilar da produtividade. Então, clareza, organização, foco e o último é consistência. Consistência. Por que consistência, Jorge? Fala, já que você está controlando o tempo. Fala. Não. O que acontece? A gente tem que entender que, assim, a produtividade é uma habilidade. Então, assim, são coisas que a gente precisa desenvolver. E para a gente desenvolver um hábito, uma habilidade, alguma coisa assim, a gente tem que repetir. A gente tem que ser constante. Isso não quer dizer que essa constância ela vai acontecer do dia para a noite. Então, existem várias formas de você criar algumas estratégias para ter essa constância, mas você precisa repetir. Então, assim, tem um livro muito legal que chama Outliers, que fala dos gênios, como que eles... né, por que eles são gênios, que as pessoas acham que é só talento, né? Então, na verdade, assim, existe uma quantidade de horas que você precisa, né, que eles chamam de 10 mil horas, depois a gente faz uma live sobre isso também, que é assim, para você chegar na excelência em alguma coisa, você tem que praticar, você tem que repetir. Mozart foi assim, Bill Gates foi assim, tem vários exemplos. A gente tem estudos dizendo sobre violinistas que começaram a sua carreira de violinista pequenos, treinando 3 horas, e aí os melhores começaram a treinar 6, os que ficaram medianos começaram a treinar 4 depois de uma certa idade, os que ficaram, né, regulares continuaram treinando 3 horas. Então, assim, produtividade, planejamento, organização, agenda, tudo isso são habilidades, são características que você precisa, né, desenvolver, então você precisa ser constante. Para o seu cérebro entender que você está, né, você tá querendo uma coisa nova, seu corpo precisa se acostumar. Então não adianta pensar em 1, 2 vezes e desistir porque 2, 3 você não conseguiu. Não, volte, continue. E aí, eu acho que para ser consistência, porque a Ju colocou aqui, a Ju Sankrovic, esse sobrenome louquíssimo aí, Sankrovic que fala, viu, gente? Mais difícil. Consistência é o mais difícil. E eu vou dar minha opinião por quê? Porque a gente pensa que para ser consistente a gente tem que, por exemplo, a partir de amanhã, eu acordo às 7, a partir de amanhã eu vou acordar às 5. E aí, não vai conseguir ter consistência, porque é uma mudança muito estressante para você. Então, a gente menospreza o poder das pequenas ações. Eu vou correr todo dia. Deixa eu ver, se eu não tenho 1h30 para correr os 10 quilômetros, eu não vou correr 3, eu não vou correr 4. E né? a pessoa muda tudo de uma vez. Eu vou acordar às 6, vou começar a tomar banho gelado, vou correr, vou comer saudável, tudo ao mesmo tempo. E aí você faz uma semana e passa, porque é muito estressante, daí você gera cortisol e aí é o efeito contrário. Então, assim, a gente não pode menosprezar o poder das pequenas ações. Eu falei até pro Jorge, a minha nutricionista me deu um exemplo muito legal. Independente da dieta que você faz, se você faz ou não dieta, se você tirar da tua comida normal 250 calorias por dia, que corresponde aí a um pãozinho com manteiga ou a um bombom sonho de valsa, você emagrece meio quilo na semana. Sim. E aí, se você continuar, você emagrece 2 quilos no mês. E aí, se você continuar, em 10 meses, você emagreceu 20 quilos. Só que a gente não dá valor às pequenas atividades. Então, a às gente vezes... acha que é o Big Bang que vai resolver, né? Assim, é o além, é aquele milagre, sabe? É o raio que vai cair, vai resolver. Quando me perguntaram uma vez lá num evento o que eu tinha feito para ter vendido, não sei o quê. Aí eu fui olhar para trás e falei, gente, olha, eu fiz um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho. E aí a hora que você olha para trás, você fala, caramba, quanta coisa eu fiz. Mas porque de pouquinho em pouquinho, de passinho em passinho, a gente vai. Quer sair das 7 para acordar às 5 da manhã? Começa acordando 6h45. Passa 15 dias acordando 6h45. Aí, daí 15 dias, você passa para 6h30. E aí você vai devagar. E aí você mantém essa consistência. Exatamente. Né? Independente do que você vai fazer. Né? Então, consistência é mais difícil por isso, Ju. Porque a gente quer, ou eu faço um montão,
ou eu não faço nada. E Ou aí é de uma ninguém vai vez ter ou não é. consistência. Exatamente. Daí não tem consistência. Então tenta, dentro do que você vai fazer, manter essa consistência. Ah, vou escrever um artigo no blog, sei lá, não sei o que você quer fazer, né? Todo dia, meu, calma, começa Um dia escrevendo um sim, um artigo dia por não, semana. Um dia sim, um semana, dia cada não, 15 dias. Pô, agora eu tô com 15 né? dias, vou fazer 2 por semana, enfim. Eu costumo Exato. falar muito assim, é o dividir para multiplicar. A gente tem que ter isso. Essa frase serve para muitas coisas. Então, assim, é aquilo, você tem uma montanha, você fala assim, pô, desce, precisa trazer essa montanha aqui sei lá, de cimento pro outro lado. Você fala assim, meu Deus, impossível. Não vou conseguir. Mas aí você começa, pô, vou pegar um carrinho, vou levar um pouquinho cada dia. E vai levando, e vai levando, e vai levando. Quando você vê, a montanha se moveu. Você fala, caramba, não era impossível. Aquela frase do que o impossível é feito de várias pequenas coisas possíveis, para mim é perfeita. Porque Exato. é muito isso. Quando você olha lá na frente, você acha que é impossível. E aí quando você olha lá atrás, você fala, poxa vida, aquele impossível passou, né? Então é muito disso. E que nem o Jorge falou, a produtividade é um músculo. Então você não vai chegar na academia levantando 100 Exercitar. quilos. Então vai lá, gera clareza numa área da sua vida, começa a organizar devagarzinho. Vai escorregar? Vai. Ai, meu Deus, já saí da rotina. Calma, Volta. retoma, tá tudo bem. Porque a gente também tem essa impressão. Olha, Começa a fazer, ai, não deu certo, também não quero mais, eu não consegui, olha é lá, tô aquele, tentando faz 3 dias e não consigo. é Cara, aquele você tá negócio, num né? padrão faz 30 anos, Vou né? começar a dieta Então, segunda-feira. Chego no serviço, vem aquela pessoa, gente, trouxe bolo. Ah, ai, que pronto, não vou fazer delícia. mais dieta, porque na segunda-feira, ou seja, É, o planejamento vai todo para o espaço, porque você o é, quê? Se precipitou, né? Não teve é. paciência e largou Ah, tudo para o lado. e aí, pensando nas pequenas ações, beleza, no seu escritório leva um bolo. Você comia bolo e repetia, né? O que você acha de você comer meia fatia? Nem uma inteira, meia, e não tomar o Guaraná? Toma um suco, Sabe? toma uma água, não toma. Começa a ir devagar, né? E comemorar essas pequenas conquistas. Porque, gente, entre o ponto A que você tá e o ponto B que você quer chegar, não Tem tem só muito. fracasso e sucesso. Tem Exatamente. tanta coisa aqui no meio. Vai ser assim mesmo, né? Tem Exatamente. tanta coisa aqui no meio, tanto aprendizado, tanta coisa, que não adianta assim, ai, droga, comi o bolo, fudeu, ai, Já era. esquece, Trago tudo, exatamente. né? Muito bom. Então, eu acho que a consistência a gente derrapa mesmo, somos seres humanos. Esse negócio de high performance em todas as áreas da vida, que sei lá, se E alguém para o fala ano isso, inteiro, né? Também, né? Não dá, não não dá. Tem que existe. ter É o que descanso, tem que ter tudo. que o Jorge falou, você pode ser hiperfoco em alguns momentos. Aí, agora eu preciso focar muito nesse projeto, então, e aí algumas áreas da sua vida vai ficar largada. E tá tudo bem, que você vai Depois você retomar retoma. depois, né? E isso é ser produtivo. Você vai fazer na sua vida andar durante o ano aí em vários aspectos, né? Mas essa consistência, pense em consistência nas pequenas coisas, É o nas pequenas balanceamento. decisões, nos Tá. pequenos passinhos. Jorge, Última faltando pergunta, dois vai que vai. minutos, né? Eu quero fechar com uma. Das crianças você não falou. Como Caramba, como ser ser produtivo com produtivo com as crianças crianças? em casa, né? Primeiro, vamos lá, rapidinho. Primeiro, aceitar que é um desafio. Primeira coisa, aceitar que é um desafio, porque se você achar que é fácil, que vai ser tranquilo, você não vai conseguir. Tem que ter clareza. Clareza que é um desafio. Outra coisa, conversar com as crianças. Não sei, dependendo da idade, você consegue falar para ela algumas coisas. Ó, papai vai fazer isso, papai vai fazer aquilo. Determine algumas janelas de tempo para se dedicar 100% a eles também. Tempo de qualidade com as crianças, Porque eles sem vão celular entender, na pô, mão. eles estão entender, pô, papai tá trabalhando, mas daqui a pouco ele vai largar, vai brincar pra caramba com a gente, né? É direito deles ter tempo de qualidade, hein? Seja Por favor. estratégico, movendo, por exemplo, poxa, eu acordava às 7, quando as crianças iam para a escola, só que agora elas estão aqui e elas vão acordar às 7. Então, eu vou acordar às 6, vou acordar às 5h30, vou dar uma adiantada em algumas coisas. Vou tentar botar elas para dormir um pouco mais cedo, vou prolongar um pouquinho. Então, assim, tem que ser estratégico também. Mas mantendo sempre a clareza, o foco, a organização. E não adianta você dar um barra e ignora nas crianças. Vou ignorar as crianças, minha mulher que se exploda e que vai, ou meu marido que se Ai, exploda. tomando você já um paizão, olha lá. E Gente, outra falta coisa, poucos peça segundos. ajuda. Peça ajuda Peça para as ajuda. pessoas. Pronto. Sim.
Tem Sim. uma mãe, tem um parente, alguém pode te ajudar também para você ficar mais focado. Se o Instagram não me cortar, eu só quero responder uma pergunta pra gente fechar, Jorge. Então vai. Tem que ser produtivo? Cara, não. Você faz com o seu tempo o que você quiser. Só que lembre que ele é uma dádiva limitada. Você só recebeu um pacotinho de tempo quando você nasceu que já sabe se Deus já sabe quanto vai terminar. Então, falta 30 segundos. Então, você tem que Saiba utilizar com decidir sabedoria. o melhor que você vai fazer com o seu tempo. Ser produtivo é aproveitar o seu tempo ao máximo. E estamos sendo cortados. Muito obrigada por vocês que Gratidão. estiveram aqui. Jorge, Gente, ó, manda muito mensagem para obrigada. mim, para der as dúvidas, a gente vai tirando. Gente, até uma próxima. Exato. Eu vou deixar o Instagram cortar, gente. Gratidão. 5, 4, 3, 2.